A Coca-Cola é só um refrigerante, a Netflix é só um streaming e a Nike é só uma marca de roupas ou tênis. Essas marcas não precisam nem se esforçar para serem escolhidas por esses consumidores. No entanto, os consumidores não se esforçam para poder selecionar alguma marca. Para eles, a escolha é óbvia. Um economista ele diria: como uma pessoa aceita pagar mais por um produto que é da mesma qualidade que o outro? Bom, pensando racionalmente não faz muito sentido, né? Mas aí tem aquele quesinho de branding que faz toda a diferença, né? Nós adoramos nos pensar como racionais, mas acaba que na prática não é assim que funciona. E se tem uma marca que ela tá na mente das pessoas e além disso se estabeleceu de maneira muito fixa no mercado e por fim tem uma história incrível, essa marca é a Nike. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou fundador do Café com Briefing, sou publicitário, sou pós-graduando em branding, que nada mais é do que gestão de marcas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Nike. Antes de mais nada, faz um favorzinho pra mim, clica no botão inscrever-se aqui que você me ajuda demais. O curtir você pode curtir no final do vídeo, que eu sei que lá você vai gostar e vai querer curtir. Mas o inscrever-se eu preciso que você se inscreva agora, porque senão você vai esquecer depois, tá bom? Obrigadão! Foi assim que nasceram Google, Apple e Amazon e algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas nem só de garagem vivem as grandes marcas. A Nike, um ícone mundial do material esportivo, nasceu no porta-malas de um carro. Era nele que o Philip Knight levava os tênis que ele importava do Japão para vender de porta a porta. Sim, ele vendia porta a porta os tênis. A ideia de criar a empresa, a Nike, ela surgiu de um projeto de MBA do Philip, um ex-atleta de corridas de média distância na Universidade de Oregon. Bom, tudo começou na Universidade de Oregon. O Philip Knight, ele era um ex-atleta de corridas de média distância na Universidade de Oregon, enquanto ele frequentava o curso de gestão administrativa na Universidade de Stanford. Ele acreditava que ao importar o tênis, que eram fabricados no Japão, utilizando a mão de obra barata, ele poderia conquistar uma parcela do mercado da marca alemã Adidas, que é a maior concorrente atualmente da empresa, que na época era uma das marcas dominantes no mercado. O Phil, então, começou pelos tênis de atletismo. Tudo começou com a Blue Ribbon Sports, em 64. Na ocasião, o Phil havia acabado de sair da Universidade de Oregon, onde ele fez parte da equipe de atletismo. Por causa disso, ele era muito próximo de Bill, treinador da modalidade. O Bill ele tinha muito interesse no crescimento técnico dos seus atletas, mas não parava por aí. Um dos principais esforços estava na otimização de calçados de corrida com a ajuda do sapateiro local. Para você ter noção, um dos primeiros modelos desenvolvidos pelo Bill foi inclusive testado pelo Knight, e esse tênis seria o primeiro passo da história da Nike. A princípio era só um teste, mas tudo deu tão certo que o companheiro de equipe do Phil, um cara que chamava Otis Davis, ganhou o ouro nos 400 metros nas Olimpíadas de 1960, com a ajuda dos sapatos. Sem tirar o mérito dele, claro. Após a graduação em Oregon, o Phil ele foi fazer um MBA em Stanford, mas ele não deixou a antiga paixão de lado não, viu? Isso porque ele ainda estudava a produção de tênis de corrida, sugerindo que no Japão deveria ser um novo grande centro para o mercado, ao invés da Alemanha. Dessa maneira, o Phil decidiu viajar até o Japão, onde ele conseguiu firmar um acordo de importação de calçados com a Tiger. A parceria foi suficiente para trazer o seu antigo treinador, o Bill, para o empreendimento, uma vez que o treinador também não estava satisfeito com os modelos alemães. Da parceria surgiu a Blue Ribbon Sports, em 25 de janeiro de 64. Ainda que desenvolvesse calçados alternativos e baratos, o Phil ele conseguiu um ótimo sucesso inicial com a Blue. O público teve uma boa recepção para a qualidade dos tênis importados, que estavam no mesmo nível de Adidas e Puma, que dominavam o mercado na época. Com apenas um ano de empresa, o Bill ele decidiu inovar e ele propôs um novo modelo de calçados que mudaria para sempre a história da Nike. A ideia era oferecer o melhor suporte para os corredores a partir de uma palmilha almofadada, assim como incluir borrachas no antepé, na parte superior e no meio do calcanhar. Além disso, o novo modelo ele ia contar também com uma sola emborrachada mais firme do que os outros. O novo tênis ele precisou de em média 2 anos para ser lançado no mercado. Então, em 67 ele chegou às lojas e foi um sucesso imediato. Esse sucesso ele incomodou os japoneses da Tiger. O Knight defendia que a Tiger queria colocar um fim no contrato de exclusividade com a Blue. Enquanto isso, a empresa japonesa acusava a Blue de vender uma versão própria de seus tênis sob o nome de Nike. A tensão entre as duas empresas culminou na separação formal em 1971, mas que permitia que as duas empresas vendessem suas próprias versões do novo modelo de tênis.
A separação também trouxe uma reformulação na Blue, que mudou oficialmente o nome para Nike. E isso aconteceu ainda no ano de 71, quando o estudante de design gráfico Caroline Davidson criou por míseros $35, hoje $35 é muita coisa, né? Mas para a Nike, criou o famoso símbolo da marca chamado swoosh. O nome ele surgiu a partir de uma sugestão do Jeff Johnson, que é um ex-rival do Phil nas pistas de atletismo. Mas, além de rival do Phil, ele também foi o primeiro funcionário da Blue. Ele contou pro Phil que ele havia sonhado com a deusa grega da vitória, Nike, e daí o nome, Nike. Diziam os gregos que a deusa podia voar e correr em grandes velocidades, e nada mais apropriado para a nova marca que surgia. A primeira aparição oficial da marca em eventos esportivos foi em 1972, nas classificatórias olímpicas realizadas em Oregon. Os atletas da maratona que usavam o tênis da Nike classificaram-se em 4º e 7º lugar. Enquanto isso, os atletas que usavam Adidas conquistaram os primeiros 3 lugares. Foi neste mesmo ano que o Canadá se tornou o primeiro país estrangeiro a receber produtos da marca. Nesse período, o Bill ele melhorou o material das solas, utilizando borracha mais flexível, mais elástica e menos compacta. Em 76, que foi o ano das eliminatórias olímpicas americanas, os tênis da Nike eles já eram vistos em abundância nos pés das jovens promessas do atletismo. A Nike ela se tornou o que é hoje por conta de uma escolha de posicionamento. Quando a empresa nasceu, Adidas e Puma já eram empresas consolidadas. Além das evoluções dos modelos de tênis, a história da Nike também conta com o apoio de diversos atletas e celebridades ao longo dos anos de sua história, como Tiger Woods, LeBron James, Kobe Bryant. Mas, é claro, o nome de maior destaque da história da empresa com certeza é o de Michael Jordan. Mesmo antes de sua primeira temporada como jogador profissional, em 84, o atleta foi procurado pela empresa. O Jordan, no entanto, nunca havia utilizado um tênis da marca. Inclusive, ele adorava a principal concorrente, a Adidas. A virada aconteceu depois que a Nike ofereceu um contrato de $500 mil por ano ao longo de 5 anos. Além disso, 2 carros Mercedes e modelos de tênis personalizados de acordo com as exigências do atleta. E um outro ponto foi a bonificação no contrato. O Jordan ele exigia certa porcentagem das vendas dos seus tênis para fechar com a empresa. Curiosamente, os lucros também não pararam para o Jordan. Ele fatura cerca de $100 milhões por ano apenas com esses royalties. Por fim, esse acordo se provou extremamente lucrativo. O Jordan ele se firmou como um dos maiores jogadores de todos os tempos e ele ainda desenvolveu sua própria linha de calçados, a Air Jordan. Para você ter uma noção, só até o final de 1985, a linha já tinha faturado mais de $100 milhões. Ainda hoje, a linha dos Air Jordans estão entre os principais modelos produzidos pela Nike, que levam um faturamento anual aí de $2,8 bilhões. Inclusive, fica aqui a dica, o filme Air, a história por trás do logo, está disponível no Amazon Prime. E ele conta muito bem como foi esse período da Nike, como foi essa parceria de ter o Michael Jordan como um dos principais ativos da empresa. Sem dúvida, esse é um dos slogans mais lembrados de todos os tempos. Porém, a origem dele é um tanto quanto macabra, viu? O Dan Wider, fundador de uma conhecida agência de publicidade que se chama Wider & Kennedy, em uma entrevista à revista Design, relatou que em 77 ele estava pensando no slogan para a marca, até que ele se deparou com o desabafo de um criminoso frente a um pelotão de fuzilamento. Sim, gente, é exatamente isso. O criminoso em questão era Gary Gilmore, que em virtude de assassinatos e outros crimes, ele foi condenado à pena de morte. Assim, na hora da sua execução, perguntaram se ele tinha alguma declaração final para compartilhar e ele disse: "Let's do it", vamos fazer isso, na tradução literal. O Dan ele afirmou numa entrevista que gostou da expressão, no entanto não gostou da frase. Por isso ele mudou para "Just do it", simplesmente faça, na tradução literal. O slogan foi publicado pela primeira vez em 88 e desde então foi um grande sucesso. E se eu te disser que a seleção brasileira tem uma relação muito próxima com a Nike? Você acredita? Pois é, tudo começou lá na Copa de 94, quando conquistamos o título de tetracampeão. E, dos 22 jogadores da seleção brasileira que foram convocados, 8 utilizavam o modelo de chuteira da Nike chamado Tiempo Premier. Assim, o Phil decidiu que a Nike seria patrocinadora oficial da seleção brasileira. Depois de passados 2 anos de contrato, ele alegou que, abre aspas, "só entenderemos verdadeiramente o futebol quando virmos os jogos pelos olhos dos brasileiros." Ó, até arrepiei. E com essa frase, a empresa passou a estar associada à imagem da seleção brasileira. Hoje em dia, a Nike é a maior empresa do ramo esportivo do mundo e a marca de moda mais valiosa, segundo o Brand Finance. Além disso, ela conquistou diversas parcerias durante sua trajetória, como por exemplo o contrato de exclusividade de fornecimento de equipamentos para a NBA
e para a NFL. Bom, galera, então é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui seu like. Igual eu falei, já passou o vídeo todo, agora é hora de você deixar o seu like. Se você não deixou sua inscrição lá no começo, deixe sua inscrição agora. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.